Olá, turminha boa da quinta fase, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho e serei o seu professor nesse momento maravilhoso de obtenção de conhecimento. Vamos então à aula de hoje, vamos lá, galera? Aula de número 11, revisão e avaliação. A gente vai fazer uma pequena revisão de tudo que a gente aprendeu em nossas aulas, ou melhor, de alguns tópicos que aprendemos para a gente rever e fazer a melhor avaliação possível. Vamos então a ela, a nossa aula. Estamos aqui entre os filósofos para falar sobre um movimento intelectual que predominou ali durante o século XVII, final, segunda metade do século XVII e o século XVIII. Tanto que o século XVIII ficou conhecido como o século das luzes. E esse movimento intelectual priorizava o uso da razão para explicar a sociedade e também os fenômenos naturais. Se durante a Era Moderna, ali no chamado Antigo Regime, muitas das questões eram explicadas pelo pensamento dogmático, como, por exemplo, por que o rei é rei, se explicava muito através do que a gente conhece como teoria do direito divino. O rei é rei porque Deus escolheu esse indivíduo para reinar. E a partir do século XVII, XVIII, uma corrente filosófica surge e começa a questionar a realidade. E a esse movimento a gente dá o nome de Iluminismo. Vamos ao texto para a gente compreender um pouco melhor sobre esse novo momento. Vamos lá, galera? No decorrer do século XVIII, difundiu-se na França, na Grã-Bretanha, um conjunto de ideias opostas ao absolutismo dos reis e ao misticismo religioso. Esse movimento a gente dá o nome de Iluminismo. Vamos adiante, vamos lá, galera. O Iluminismo foi um movimento intelectual, prestem atenção de novo, se eu pedir na avaliação para vocês conceituarem o Iluminismo, vocês vão ver que foi um movimento intelectual que se tornou popular no século XVIII, conhecido como século das luzes, e esse movimento predominava o uso da razão. O que é razão, professor? É o pensamento lógico, é o pensamento racional, é o pensamento que se opõe ao pensamento dogmático, o pensamento irracional, o pensamento que usa dogmas religiosos para explicar a realidade. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galerinha. Por meio do Iluminismo, combateu-se uma visão de mundo teocêntrica, ou seja, a visão de mundo que pregava que Deus estava no centro de todas as coisas, e estabelecida por influência do cristianismo, e ganhou espaço na sociedade o racionalismo e o cientificismo. Racionalismo é a ideia de se explicar a realidade utilizando a razão e não mais o pensamento dogmático, além do cientificismo, que nada mais é do que a valorização do conhecimento científico. Os iluministas tinham a crença de que o racionalismo permitiria à humanidade encontrar o caminho do progresso e construir uma sociedade sem injustiças sociais e também sem conflito. Voltando para mim aqui, vamos conhecer um pouquinho sobre como é que se caracterizava esse movimento. Quais são os pontos de destaque que o Iluminismo apresenta para a gente? Ok, pessoal, então vamos lá. Principais características do Iluminismo. A primeira característica bem emblemática é justamente aquela que mais caracteriza, que é o racionalismo. O que é o racionalismo, professor? É o uso da razão para explicar a realidade. Por exemplo, se acontece algum fenômeno da natureza, o pensamento místico, o misticismo, vai incrementar um pensamento religioso para explicar essa realidade. O racionalismo nos força a adotar a lógica, o pensamento lógico para explicar a realidade. Se chove, por exemplo, eu sei que é um processo, um fenômeno natural, onde a água em estado líquido evapora, vai para o estado gasoso, vai para as nuvens até ficar bastante condensada e, de fato, chega um momento em que ela se torna no estado líquido novamente e, dessa vez, cai em forma de chuva. Isso, então, explica racionalmente um fenômeno da natureza que é nada mais nada menos do que a própria chuva. Próximo tópico que a gente vai abordar na nossa aula, para explicar um pouquinho as características do Iluminismo, é o cientificismo, que nada mais é do que a valorização do pensamento racional. Próximo tópico que vai
nos explicar um pouquinho sobre esse fenômeno que foi o iluminismo, é uma visão anticlerical, ou seja, uma visão que repudia a explicação religiosa e enaltece a própria razão e a ciência. Os iluministas, eles tinham oposição ferrenha a esse tipo de pensamento, o pensamento dogmático presente ali na explicação religiosa. E o último tópico que a gente vai conhecer, que caracteriza o iluminismo, é o ideal de ruptura com o antigo regime, ou seja, com o absolutismo. Eles queriam ruir esse pensamento e criar uma nova sociedade pautada no uso da razão para explicar a realidade. Beleza, gente? Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Vamos então conhecer a partir de agora alguns pensadores iluministas. Os ideais iluministas se espalharam por vários países da Europa, mas na França, dominada pelo antigo regime, que eles mais se difundiram. Entre os pensadores iluministas mais conhecidos estão Locke, John Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau. É em cima desses autores que a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que foi o iluminismo, o que esses pensadores iluministas defendiam e quais as contribuições desse pensamento para a sociedade que a gente conhece hoje. Beleza, galera? Então vamos conhecer o primeiro pensador iluminista, que nada mais é do que um filósofo escocês, britânico, chamado John Locke. O que o John Locke apresentava para a gente? Qual era o pensamento que o John Locke defendia? Só para constar, tá, gente? O John Locke é conhecido por ser o pai do liberalismo. A ideia de liberdade, a ideia que fugia do pensamento ali preponderante no antigo regime e inaugurava uma nova forma de ver o indivíduo, um indivíduo com direitos. O John Locke defendia, entre outras coisas, prestem atenção, que todo indivíduo nasce com os direitos que ele chama de direitos universais e inalienáveis. Todo mundo, segundo John Locke, nasce com direito à vida. Ninguém pode tirar a vida de um outro indivíduo. É um direito que o indivíduo tem. Direito à liberdade, liberdade de ir e vir. Esse direito não pode ser tirado, a não ser que o indivíduo cometa algum crime, cometa alguma atitude que vá de encontro de regras sociais, e também tem direito à liberdade, à propriedade privada. Ele tem direito a ter a sua propriedade privada como um direito fundamental. Vamos conhecer um dos principais pensamentos ali do John Locke, que diz o seguinte: John Locke é considerado o pai do iluminismo e condenou o absolutismo monárquico e o poder inato dos reis, ou seja, o poder divino dos reis. Vamos adiante. Por outro lado, defendeu o respeito à liberdade dos cidadãos e a tolerância religiosa e o direito à propriedade privada e livre iniciativa econômica. Adiante. Locke defendia a criação de governo para a manutenção dos direitos naturais, ou seja, direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. John Locke é, então, o pai do liberalismo jurídico, a ideia de todo mundo ser igual perante a lei. Ok, gente? Vamos então conhecer um outro pensador iluminista, que é um dos mais famosos, mais célebres que a gente tem no nosso panteão de pensadores, que é o Voltaire, François-Marie Arouet, que é o Voltaire. Esse pensador é conhecido pela defesa da liberdade de expressão e também uma crítica ferrenha ao pensamento religioso. O Voltaire, como o próprio texto fala para vocês, ele pregava a defesa da liberdade de expressão e criticava a intolerância religiosa. Vamos adiante, vamos lá, galera. É o mais conhecido pensador do iluminismo, destacou-se pela crítica feita ao clero católico, à intolerância religiosa e também à nobreza. Adiante, vamos lá. Para Voltaire, os reis tinham de ser esclarecidos, ou seja, deveriam seguir as ideias defendidas pelo iluminismo. Escreveu as Cartas Inglesas. Outro filósofo que a gente apresentou para vocês aqui é o Voltaire, caracterizado ali pela luta e defesa da liberdade de expressão e crítica à intolerância religiosa. Adiante, galera. Outro pensador que trago para vocês aqui, para a gente entender o pensamento dele, é o Charles-Louis Secunda, conhecido como Barão de Montesquieu, que ele pregava a autonomia dos três poderes. Vamos adiante para conhecer um pouquinho mais sobre ele.
autor da obra O Espírito das Leis, onde ensinou que para evitar que os poderes se concentrassem nas mãos de uma pessoa só, propôs a divisão do governo. Vamos adiante. Os três poderes, o legislativo elaborava as leis, o executivo para administrar o país executar as leis e o judiciário para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos. Montesquieu dizia ainda que o governo assim dividido só funcionaria bem se os três poderes fossem autônomos, ou seja, independentes entre si. Vamos adiante conhecer agora outro pensador iluminista bastante emblemático, que nada mais é do que Jean-Jacques Rousseau, pai do contratualismo e autor do livro O Contrato Social, ou do Contrato Social. Rousseau defende a ideia de que o povo é soberano e que deve prevalecer sempre a vontade da maioria, a ideia ali de democracia moderna. Vamos adiante. Essas ideias estão presentes no seu livro do Contrato Social. Suas ideias estiveram presentes na Revolução Francesa. Para o Rousseau, acreditava, entre outras coisas, que essa relação entre o monarca e seu soberano é estabelecida por um contrato social em que o soberano se compromete em manter uma vida minimamente decente para os seus súditos, em contrapartida os súditos deixam ou fazem com que o rei, então, se torne monarca, não porque ele quer ou pelo direito divino, mas pela vontade do povo que, como o próprio Rousseau fala, tem que ser soberana. Rousseau acreditava que o homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe. Aos poucos, o homem sai de sua condição natural e torna-se um homem civilizado, onde conviveria com a desigualdade e justiça sociais, ou seja, o homem perderia sua bondade natural. Beleza, gente? Vamos conhecer mais um pensador, dessa vez no campo da economia, que é o Adam Smith, considerado ali o pai do liberalismo econômico. Smith foi um economista escocês e é considerado o pai da economia moderna. O Adam Smith, ele aborda o conceito de que é pertinente e é saudável que a economia se autorregule e que o Estado não se meta em questões econômicas, deixa passar, deixa levar. Ou seja, o Estado não deveria interferir na economia. Enquanto o mercantilismo pregava que o Estado interferisse diretamente na economia, o liberalismo econômico, criado ali pelo Adam Smith e seu parceiro David Ricardo, é contra a intervenção estatal na economia. Seu trabalho mais conhecido é o livro A Riqueza das Nações, no qual ele disserta sobre a economia de sua época. Trouxe para vocês aqui o retrato do Adam Smith, o pai da economia moderna. Nessa obra, ele defende o que ficou conhecido como o liberalismo econômico, afirmando que o Estado não deveria interferir no funcionamento da economia, como eu falei para vocês. A economia se autorregulava e também, por sua vez, regulava as práticas sociais. O liberalismo estaria presente tanto na economia como na própria noção de liberdade que se tem ainda hoje. Galera, o liberalismo econômico ele foi amplamente adotado pela burguesia industrial, até porque essa burguesia industrial via nesses preceitos uma maneira ainda mais conveniente e eficaz de ganhar dinheiro sem a interferência direta do Estado. Ok, galera? Vamos então agora ao próximo tópico que a gente vai abordar nessa aula, que é o despotismo esclarecido. Professor, o que é o despotismo, professor? O que vem a ser um déspota, professor? Déspota é um governante, é um tirano que muitas vezes utiliza a força para se manter no poder. Ou seja, o monarca absoluto, absolutista. E por que eu falo então que esse monarca ficou esclarecido, professor? A partir do momento que esse monarca entra em contato com algumas ideias, os ideais iluministas, e começa a colocar algumas ideias em prática, a gente fala que ele é um déspota esclarecido. Ou seja, um déspota, um governante que entra em contato com as ideias do iluminismo e coloca algumas ideias em prática. Voltando para mim agora. Professor, mas o senhor falou para a gente agora há pouco
que alguns pensadores iluministas iam de encontro ao absolutismo monárquico. Como que o senhor fala agora que alguns monarcas, então, colocam essas ideias em prática? Elas não colocam todas as ideias, tá, gente? Colocam só aquelas ideias que eram convenientes para o monarca, que não afetavam o seu poder e sua autoridade. Esse movimento dos reis filósofos, dos reis esclarecidos, a gente dá o nome de despotismo esclarecido. Beleza, galera? Vamos ao texto, vamos lá. As ideias iluministas se espalharam de tal modo que muitos governantes buscaram implantar medidas embasadas no iluminismo para modernizar os seus respectivos estados. Essas medidas consistiam em atenuar as relações entre monarcas e a burguesia por meio da modernização do aumento de eficiência administrativa, do incentivo à educação pública, criação de escolas, apoio às academias literárias e científicas. O despotismo esclarecido foi uma forma de governo inspirada em alguns princípios do iluminismo europeu. Vocês estão vendo aí que essas medidas elas eram liberalizantes, mas não iam de encontro à autoridade do monarca, do déspota. Então esse movimento dos reis filósofos, o despotismo esclarecido, colocou em prática alguns ideais iluministas, não todos, mas só aqueles que eram convenientes para o seu Estado, para aumentar o seu prestígio, o seu privilégio e também aumentar, por que não dizer, o seu poder. A gente vai agora conhecer alguns dos reis filósofos, alguns dos déspotas esclarecidos. O primeiro que eu trago para vocês é esse camarada aqui, que é o Frederico II da Prússia. Para quem não sabe, a Prússia faz parte hoje do atual território da Alemanha. Ele nasceu reinou de 1740 a 1786. Foi influenciado pelos ensinamentos de Voltaire, inclusive muito influenciado, frequentava, inclusive, o monarca frequentava a corte do Frederico, ou melhor, o filósofo frequentava a corte do Frederico II da Prússia. Vamos adiante conhecer agora uma nova monarca, uma nova déspota esclarecida, que é a imperatriz austríaca Maria Teresa, que conseguiu taxar a nobreza e criar um exército nacional. Essa ideia de taxar a nobreza, ela era revolucionária, porque no antigo regime, galera, a nobreza, juntamente com o clero, eram privilegiadas. E essa ideia de um Estado nacional, ela também é eficaz a partir do momento em que vai defender ali as fronteiras contra futuras invasões. Vamos adiante agora conhecer um novo rei filósofo, um novo déspota esclarecido, que é o rei Carlos III da Espanha. Essa política, no caso de Carlos III, foi de forma para ampliar ali a indústria têxtil, fundamental ali no enriquecimento dessa camada da burguesia na Espanha. Portanto, o Carlos III também foi influenciado pelo pensamento iluminista, também foi influenciado ali pelas ideias liberalizantes e, de certa forma, também ajudou a modernizar o Estado espanhol. Mais um rei filósofo, dessa vez uma rainha, uma imperatriz filósofa, que é nada mais nada menos que a imperatriz, a czarina Catarina II, imperatriz da Rússia. Promoveu a liberdade religiosa, ao mesmo tempo que acentuou o feudalismo, ao mesmo tempo que ela modernizou o seu Estado, de certa forma, ela também deu privilégios ali para a nobreza russa, o que acabou fortalecendo as práticas do feudalismo, fazendo com que a Rússia se transformasse ao mesmo tempo em um Estado moderno, também um Estado atrasado, e vai culminar futuramente em mudanças sociais que vão ocorrer na Rússia a partir do século XX. Então a czarina Catarina II também pode ser considerado uma déspota esclarecida. Vamos adiante agora conhecer mais um déspota esclarecido, dessa vez o Marquês de Pombal. Na verdade, ele não era bem um rei, ou melhor, ele não era um rei, ele não era um monarca, ele era um super-ministro, o primeiro-ministro do rei português, Dom José I, considerado um grande administrador que veio ali com o intuito de modernizar a administração colonial portuguesa.
Já em Portugal, o Marquês de Pombal, ministro de Dom José I, foi responsável pela expulsão dos jesuítas, pela reforma educacional e pela manufatureira portuguesa e teve grande reflexo na administração colonial. Um dos principais efeitos que a administração pombalina teve aqui na região, principalmente aqui na região amazônica, foi o que a gente chama de processo de lusitanização da Amazônia. Forçar as pessoas que moravam aqui nessa região a se tornarem portugueses, aderirem a hábitos e costumes portugueses e deixar de lado os antigos hábitos culturais dos nativos que aqui viviam outrora. Beleza, galera? Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente encerra por aqui.